E aí galera, sejam bem-vindos ao canal. Tá assistindo esse vídeo de manhãzinha? Então pega um cafezinho, coloca um fone, pode ser o Confio mesmo, e curte as histórias. Ah, e só pra avisar, caso você não esteja vendo esse vídeo de manhã, você agora tá me devendo o abração. Perdi o anel que meu noivo me pediu em casamento em uma semana. Sinto que deveria começar dizendo que sempre fui um pouco desmiolada. Entre as coisas que perdi estão as chaves do meu carro, minha carteira. Perdi tanto ela que meu noivo me deu um daqueles rastreadores da Apple. Um laptop de trabalho muito caro. Descobri que, depois de 3 dias no metrô, um funcionário o guardou para mim. Joias. Uma vez o noivo me deu um colar e eu o perdi. Além disso, minha mãe me deu um anel quando eu era jovem. Perdi há muito tempo. Dinheiro. Uma vez perdi metade do aluguel e procurei por ele em todos os lugares. Eventualmente apareceu, mas não sei como perdi. Fones de ouvido. Cerca de 3 celulares. Quase perdi meu novo, mas logo percebi e voltei para buscá-lo. Um diário pessoal. E provavelmente outras coisas, mas não consigo pensar nelas agora. Devo dizer também que não uso joias. Uso brincos talvez 1 ou 2 vezes por mês, e um colar quando saio. Não uso anel desde que perdi aquele que minha mãe me deu, não me lembro da ocasião. Talvez um aniversário. Há 1 ano, estávamos discutindo casamento e outras coisas. A posição dele é: meus avós estão juntos há 50 anos e só se casaram há cerca de 1 década. Não acho que você deva estabelecer um cronograma para o casamento. Pode levar 5 ou 10 anos até que você esteja pronto para o casamento. Minha postura foi: se você não sabe depois de 3 anos se quer ou não se casar comigo, então não perca meu tempo. Eu vejo tantas pessoas, nas redes sociais e na minha vizinhança, onde o cara engana a mulher por anos e anos. Além disso, um dia quero ter uma casa própria e não quero comprar uma casa com meu namorado. Não creio que seja juridicamente sensato fazer isso. O casamento é importante porque, se algo acontecer a qualquer um de nós, morte, emergência médica, necessidade de seguro, etc., o cônjuge geralmente estará coberto. Então eu disse a ele: você tem 3 anos para propor casamento, não me importo se for com um anel de pirulito, que é quando pretendo comprar uma casa. Minha família também impressiona nós dois. Eles têm visões um tanto tradicionais sobre compromisso e monogamia. Ele tomou isso como um ultimato, mas disse que entendia. Meu noivo me pediu em casamento na terça-feira passada. Fiquei em êxtase, aliviada, exultante, mas também disse a ele: vou me casar com você, não com a aprovação da minha família. A única coisa que espero mudar é nossas economias. Estou grávida de 35 semanas. Dito isto, fiquei com este lindo anel de noivado por mais de 1 semana. Eu estava tirando para lavar as mãos e depois passar a loção. Acho a sensação do metal na minha pele molhada muito irritante e antinatural. Eu nem percebi que não estava com o anel até ontem, quando cheguei em casa e ele perguntou onde estava o meu anel. Comecei imediatamente a procurá-lo entre as minhas coisas de trabalho, mas sabia que o tinha deixado no escritório. Eu esperava que ninguém o pegasse, como um colega de trabalho ou um prestador de serviço de limpeza. Voltei ao trabalho, mas o local fica trancado depois do expediente e eu sabia que a gerência diria apenas para eu pegá-lo amanhã. Antes de eu voltar para casa, ele me ligou para saber como estavam as coisas e saber onde eu estava. Eu disse a ele que estava fora, mas ouvir sua voz me deu vontade de chorar. Então passei na casa da minha madrinha, de quem sou próxima. Eu estava histérica, com medo de que ele terminasse comigo. Ela me disse que o anel é uma coisa material, e que eu deveria ter mais cuidado, mas não achava que ele iria terminar comigo se fosse um homem tão bom quanto eu falava que ele é. Cheguei em casa ontem à noite e antes de ir para a cama, disse novamente o quanto estava arrependida e o quanto me sentia arrasada e envergonhada por perder algo tão importante em pouco mais de 1 semana. Ele disse para não se preocupar, e que teria uma solução. Também disse que não estava bravo, o que achei difícil de acreditar. Entrei hoje e verifiquei minha mesa e não encontrei. Perguntei à gerência se eles poderiam verificar as câmeras de segurança e eles disseram que estavam com o anel. Fiquei em êxtase. Mandei uma mensagem para meu noivo e ele me ligou. Respirei ar fresco, fiquei tão aliviada. Então ele perguntou se eu queria saber sua solução se não conseguisse encontrar. Eu disse que sim e ele disse que se eu não conseguisse encontrar,
ele teria dito que não havia problema, mas que voltaríamos a ser namorado e namorada. E aquele ultimato que eu tinha dado nele seria um ponto discutível. Ele teria proposto no tempo dele, seja daqui a 5 ou 10 anos. Eu estava um pouco sem palavras. Ele continuou dizendo que isso teria lhe mostrado que eu não estava pronta. Além de custar muito dinheiro, é um símbolo do nosso amor, e eu o perdi em uma semana, que é uma loucura. Além disso, é muito constrangedor, porque quando as pessoas para quem contamos perguntam onde está o anel, ele teria que dizer que eu o perdi. Eu ganho mais do que ele, e poderia devolver o dinheiro imediatamente, embora usasse meu fundo de emergência, que estamos guardando para quando nosso filho chegar. Eu perguntei a ele se poderíamos chegar a um acordo, e eu fazer uma tatuagem e usá-la em ocasiões especiais. Ele imediatamente disse não, e que precisava se arrumar para ir trabalhar. Eu sei o que ele está pensando. Tipo aqui, eu gastei todo esse dinheiro e ela nem quer usar. Eu entendo isso e simplesmente não sei o que fazer. Ainda sinto vergonha de não conseguir nem acompanhar algo tão importante. Descobri uma traição e não tenho forças para terminar. Tenho 28 anos e estou com meu namorado de 29 há 5 anos. Temos um bom relacionamento no geral, nunca notei nenhum comportamento estranho nele que pudesse indicar traição. Semana retrasada um colega de trabalho me chamou para sair. Ele é casado e veio com um papo de que traição não tem nada a ver com amor. Disse que ama a esposa e quer passar o resto da vida com ela, mas que está cansado de comer arroz e feijão todo dia. Fiquei chocada com a cara de pau dele, pois é um relacionamento monogâmico, e comentei com um outro amigo. Meu amigo começou a botar pilha dizendo que esse colega de trabalho tem razão. Começou a falar que monogamia iria acabar um dia, e disse que eu deveria sair com esse cara, que é muito bonito por sinal, porque nada garante que meu namorado era fiel. Falou que era impossível eu ter certeza da fidelidade dele, porque não tem como saber o que a pessoa faz nas 24 horas do dia. Achei isso sem noção, mas ele conseguiu plantar a sementinha do mal na minha cabeça. Fiquei questionando a fidelidade do meu namorado. No mesmo dia, quando cheguei em casa, meu namorado foi jogar videogame e deixou o celular no quarto. Eu tenho a senha e resolvi ver se tinha algo suspeito. A primeira coisa que eu fiz foi ver se ele tinha algum aplicativo de relacionamento instalado. Não achei nada, mas não sei porquê. Resolvi ver o histórico da Play Store e lá estava. Ele tinha assinado o Tinder 2 vezes durante o ano passado. Em ambas, era um período em que ele estava de viagem visitando a família na cidade natal. Fique muito decepcionada com isso, mas não tenho forças para questionar. Sei que o melhor seria terminar, pois acabou a confiança. Mas simplesmente não consigo fazer nada. Só fico pensando em todas as expectativas de futuro que eu tinha com ele. Minha namorada escolheu 1 milhão ao invés de mim. Tenho 20 anos e minha namorada 19. Namoramos há mais de 1 ano, já quase completando 2. Estávamos na casa de uma amiga em comum nossa. Nós estávamos tendo uma conversa descontraída, só curtindo. E a amiga dela começou a fazer algumas perguntas pra gente responder, até que ela perguntou: Vocês terminariam para sempre por R$1 milhão? A gente riu e ambos falamos sim, só que eu falei na brincadeira, e na mesma hora já disse que estava brincando, não terminaria com ela por nem 1 bilhão. Mas ela falou que estava falando sério, e terminaria sim por esse dinheiro. Essa resposta me incomodou bastante e elas notaram na hora. Ficou um clima meio estranho. Então eu comecei a disfarçar para ficar tranquilo, mas eu estava muito pensativo sobre isso. Às vezes acabava ficando quieto e meio desligado, porque estava pensando nisso. Ela vinha toda vez perguntando o que eu tinha, e como eu não queria fazer uma cena, apenas dizia que não era nada e tentava parar de pensar sobre isso. A gente ainda não mora junto oficialmente, mas como estou morando sozinho muitas noites ela vem dormir na minha casa, e essa seria uma delas. Chegamos em casa às 16 horas e ela ia ficar lá o resto do dia. No caminho fiquei em silêncio pensando sobre isso, então ela perguntou de novo, um pouco preocupada, o que eu tinha acontecido. Perguntei de novo se ela me trocaria por 1 milhão. Ela me questionou se era verdade que eu estava bravo por uma besteira dessas, mas disse que sim novamente. Falei que não queria que ela dormisse na minha casa naquele dia, e ela perguntou se eu queria conversar sobre o assunto, porém disse que não. Ela ficou tentando falar, mas eu só cortava ela pedindo para ela ir embora, até que ela foi.
Enfim, fui babaca. A mulher deixa uma avaliação negativa porque não oferecemos nossos serviços gratuitamente. Meu pai e eu administramos uma pequena empresa de relógios e joias. Há algum tempo, uma mulher entrou e pediu que alguns gomos fossem retirados de seu relógio. Medimos o relógio em relação ao pulso e nos certificamos de que ela estava satisfeita com o ajuste. Meu pai então removeu os gomos e devolveu o relógio a ela. Ela não gostou do ajuste e disse que estava muito apertado. Meu pai disse a ela que não havia problema e acrescentou mais. Ela tentou novamente, mas agora estava infeliz porque o ajuste era muito frouxo para ela. Meu pai então removeu mais. Essencialmente, isso durou um tempo. Quando ficou feliz, ela colocou o relógio de volta e começou a caminhar em direção à porta. Eu então falei que ela tinha esquecido de pagar. Ela se virou com uma expressão de raiva e questionou por que pagaria por isso, já que eram apenas alguns gomos, e que em qualquer outro lugar teria feito isso de graça. Eu disse a ela que infelizmente não poderíamos oferecer nossos serviços gratuitamente e apontei para a grande lista de preços ao lado do balcão que ela tinha visto claramente. Além disso, meu pai acabará de gastar uma quantidade considerável de tempo na tarefa devido à indiscrição dela. Fiquei chocado por ela esperar nossos serviços gratuitamente. Ela então começou a reclamar e citar joalherias que teriam feito isso de graça. Meu pai explicou a ela que não poderá trabalhar de graça para ela e que tem aluguel e contas para pagar a loja. Durante todo esse tempo estivemos muito calmos e respeitosos, mas ela estava se comportando como se tivesse sido gravemente injustiçada. Ela cedeu no final e pagou as excruciantes 5 libras. Sim, 5 libras, o que claramente a levou à falência. Ela saiu furiosa e eu pensei que seria o seu fim, mas me deparei com a crítica dela e isso trouxe de volta o choque e a tristeza que senti por meu pai. Recentemente, me deparei com sua crítica novamente. Às vezes verifico as críticas que recebemos, e isso fez meu sangue ferver. Na avaliação, ela afirma que esperava os serviços gratuitamente e diz que teria pago de bom grado 1 ou 2 libras nominais. Essa é a parte que considero mais insultuosa. Ainda mais insultuoso do que ela reclamar. Sinceramente, me choca que as pessoas paguem 5 libras por um café terrível, mas com uma marca fofa, mas não paguem 5 libras por serviços de uma pequena empresa. Meu pai é um verdadeiro artesão e passou décadas aperfeiçoando o seu trabalho. Você não está pagando pelo tempo que leva para fazer algo, que de qualquer maneira foi bastante longo porque a cliente não conseguiu se decidir. Você está pagando por seu conhecimento e experiência. Claro, retirar gomos e colocar novos não é o trabalho mais oneroso, mas recusar-se a pagar alguém pelo trabalho que ele fez é totalmente desrespeitoso. De qualquer forma, acabou o discurso. Obrigado por me ouvir e por favor apoie suas pequenas empresas locais. Observação: o redimensionamento está incluído no preço de qualquer relógio comprado em nossa loja, mas ela comprou o relógio em outro lugar. Meu pai também estava tirando o número de gomos que ela pedia, mas ela estava indecisa.